No final de 2023, o presidente Lula sancionou a lei número 14.754, que alterou a tributação de investimentos no exterior. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar todas as alterações que aconteceram na tributação de investimento exterior e o que é que vai valer a partir de agora em 2024. E a primeira mudança que ocorreu na tributação de investimento exterior, e eu diria que a principal mudança, foi a remoção da isenção de vendas de até 35 mil por mês. Antes, até o final de 2023, era possível você vender até 35 mil por mês com lucro que você não pagava imposto, né? Tinha essa isenção nas vendas de até 35 mil por mês. E a partir de agora, a partir de 2024, já valendo de agora, janeiro de 2024, qualquer venda que você realizar, independente do valor, você vai pagar uma alíquota de 15% sobre o lucro dessa venda. Então, por exemplo, você vendeu 10 mil reais agora mesmo em janeiro de 2024 e teve um lucro de 5 mil nessa venda de 10 mil reais. Você vai pagar imposto em cima desses 5 mil, você vai pagar 15% de imposto, que daria, no caso, 750 reais. Então, independente do valor que você vender, a partir de agora, 2024, você vai pagar uma alíquota de 15% sobre o lucro. E antes que vocês falem, Arthur, que notícia horrível, né? Acabou com a isenção de 35 mil por mês. Isso vai ser muito prejudicial para os investimentos exterior, sim ou não? E a primeira coisa que eu tenho que falar é que sim, é uma notícia ruim, porque ninguém está feliz com mais imposto, principalmente na situação que a gente está no Brasil. A gente não vê nenhum político querendo reduzir gastos, somente aumentar os impostos, aumentar a tributação. Então, o imposto nunca é positivo, o aumento de imposto nunca é positivo. Mas, em contrapartida, a gente que investe na bolsa com horizonte longo prazo, a gente que faz o buy and hold, a gente que está focado em acumular patrimônio por longo prazo para viver de renda, quase nunca a gente vai estar vendendo os ativos que a gente investe. Então, quase nunca a gente vai ter que pagar esse tipo de imposto. Eu mesmo não me lembro a última vez que eu vendi um ativo da minha carteira de investimento, porque no buy and hold o foco não é esse, o foco é acumular patrimônio. Então, quase nunca a gente está vendendo algum ativo da nossa carteira. Então, pensando dessa forma, a gente não vai ser tão afetado por esse imposto. E a segunda mudança, pessoal, foi no ganho de capital. Como vocês sabem, até o final de 2023, a gente seguia essa tabelinha aqui, né, no ganho de capital mensal. Você vendeu até 35 mil por mês, não tinha imposto, a alíquota de 0%, né? Você não pagava imposto. De 35 mil a 5 milhões, a gente pagava 15%, de 5 milhões a 10 milhões, 17,5%, de 10 milhões a 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, pagava 22,5%, ou seja, era uma alíquota progressiva de acordo com o valor que você vendia. E agora, a partir de 2024, vai ser uma alíquota única, ou seja, independente do valor que você vendeu, abaixo de 35 mil, acima, qualquer valor que você vendeu, você vai pagar 15% sobre o lucro desse valor. Então, agora é uma alíquota única, de certa forma, reduziu, né? A quem vendia mais de 35 mil por mês, foi um ponto positivo, porque vai ter essa alíquota somente de 15%. Antes, por exemplo, quem vendia acima de 30 milhões pagava 22,5% e agora vai pagar somente 15%. Então teve uma redução para essas pessoas, o que é um tanto contraditório, né? Que muitos esses políticos que abordam esse aumento da tributação falam que é para taxar as grandes fortunas, quem tem dinheiro, taxar os ricos, e na verdade o que está acontecendo aqui é o contrário, né? Quem vai ser mais prejudicado é aquele pequeno investidor que vendia até 35 mil por mês, né? Que antes não pagava nada e agora vai ter que pagar 15%, enquanto quem vendia valores superiores e pagava mais imposto vai pagar agora somente 15%. E agora sobre os dividendos, pessoal, que é uma dúvida de muitos de vocês. Arthur, teve alguma mudança na tributação dos dividendos? Como é que vai ficar os meus dividendos que eu recebo lá no exterior? E a resposta é, vai ficar da mesma forma. Esses dividendos eram tributados em 30% diretamente na fonte, você não pagava mais imposto depois que recebia esses dividendos, e agora vai continuar da mesma forma, com essa tributação aí de 30%. Não vai ter mais imposto em cima desses 30%. Muita gente estava com dúvida se ia ocorrer a bitributação, pagar os 30% lá fora e mais 15% aqui no Brasil, mas isso não vai ocorrer. Continua da mesma forma, somente os 30% lá no exterior. Agora, voltando para as mudanças, pessoal, na variação cambial também teve algumas mudanças, ou seja, o ganho de capital que você teve a partir da variação cambial também teve algumas mudanças na tributação. Antes, até o final de 2023, seguia a tabela do ganho de capital, né, de 0% até 22,5%. Essa tabela aqui que eu já mostrei quando eu estava falando de ganho de capital. A variação cambial entrava aqui nesse ganho de capital junto com o investimento, ou seja, não importava se o ganho de capital foi de investimentos ou foi apenas da variação cambial da moeda, né? Você comprou dólar e teve um ganho com isso. Então, antigamente, até o final de 2023, era essa tabela de 0% até 22,5%. E agora, a partir de 2024, você vai ter isenção na variação cambial de depósitos não remunerados. Ou seja, é aquele depósito que você fez, você comprou dólar e mandou para sua conta Bank, né? Por exemplo, você tem uma conta na Avenue e tem a sua conta de investimentos e a conta Bank. Se esse dinheiro que você enviou, se esses dólares que você enviou foi para sua conta Bank, uma conta não remunerada, você não vai pagar imposto em cima da variação cambial. Já se você
você fez um depósito para uma conta remunerada, que seria no caso a sua conta de investimentos, você vai ter uma isenção em até 5 mil por ano. Você vendeu até 5 mil dólares por ano e teve um ganho com a variação cambial, você vai ter isenção. Se vendeu mais do que 5 mil dólares por ano e teve um ganho com a variação cambial, você vai pagar a alíquota fixa, mesma alíquota fixa do ganho de capital, que é de 15%. E por último, a última grande mudança na tributação de investimento exterior para a pessoa física foi a compensação de prejuízo. Até o final de 2023 não era permitido realizar a compensação de prejuízo. Ou seja, se você tivesse vendido em um certo mês uma quantia e tivesse tido prejuízo nessa venda, e no mês seguinte você tivesse tido um lucro com outra venda, você não ia conseguir compensar o prejuízo do mês anterior. Já agora, a partir de 2024, será possível realizar essa compensação de prejuízo, como eu coloquei como exemplo aqui nessa tabela. Vamos supor que em janeiro de 2024, agora esse mês, você faça uma venda de 10 mil reais, mas tenha um prejuízo de 2 mil reais. E no mês seguinte, em fevereiro, você faça outra venda de 10 mil reais, mas tenha obtido um lucro de 3 mil reais. Então agora, a partir de 2024, você vai conseguir compensar esse prejuízo. Então, mesmo você tendo obtido uma venda com lucro e esse lucro tenha sido de 3 mil reais em fevereiro, você vai conseguir compensar esse prejuízo do mês anterior, que no caso aqui no exemplo foi 2 mil reais, e sua base de cálculo do imposto será de somente R$1.000, né, com aquela alíquota do ganho de capital de 15%. Bom, pessoal, e essas foram as principais mudanças que ocorreram na tributação de investimento exterior para a pessoa física. Então, se você investe no exterior, você precisa estar atento a todas essas mudanças, porque elas já estão valendo a partir de agora, em janeiro de 2024, essas mudanças já estão valendo. E já adiantando, respondendo uma dúvida que deve estar na cabeça de vocês agora Arthur, ainda vale a pena investir no exterior mesmo com essas mudanças? E a resposta é claro que sim. Toda vez que um governo demonstra pra gente que só está preocupado em aumentar a arrecadação, aumentar imposto e não está se preocupando com gasto público, em reduzir gasto público, isso só aumenta o risco daquele país, no caso, a gente do risco Brasil. Então, deve motivar a gente cada vez mais a tirar uma parcela do nosso patrimônio e mandar para o exterior, para diversificar o nosso patrimônio e proteger o nosso patrimônio. Então, você deve sim continuar investindo no exterior, independente dessas mudanças. Outro ponto importante é que, como a gente observou aqui no vídeo, essas mudanças não vão impactar tanto a gente, principalmente a gente que faz o buy and hold e investe na bolsa por longo prazo, né? Investe na bolsa da forma correta, com horizonte longo prazo, porque a gente quase nunca vai estar vendendo os ativos, ou seja, quase nunca vai estar pagando essa alíquota de 15% nas vendas com lucro, porque quase nunca a gente vai estar vendendo os ativos. Os dividendos continuam da mesma forma, os mesmos 30% que já eram tributados na fonte como antes, e de certa forma ainda teve alguns benefícios, como a compensação de prejuízo, a isenção de até 5 mil dólares na variação cambial, ou até mesmo a isenção completa na variação cambial se esse valor estiver na sua conta bem, que foi um depósito não remunerado. Então também tivemos alguns benefícios, apesar do fim da isenção nas vendas de até 35 mil por mês. Então, de certa forma, a gente não vai ser tão impactado e pode até colher alguns benefícios com isso. Então, continue investindo no exterior normalmente, independente dessas mudanças. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo que vai me ajudar demais. Compartilhe com aquele seu amigo que investe no exterior e precisa saber dessas mudanças que ocorreram na tributação. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.